Oi pessoal, estamos dando sequência ao nosso segundo vídeo do Cantinho da Educação Inteligente. Então, se você perdeu a informação do que são aptidões emocionais e aptidões cognitivas, volte no primeiro vídeo para você recapitular e poder dar continuidade aqui no nosso estudo. Hoje eu vou falar, dando sequência à nossa compreensão, sobre modelagem, como a criança aprende. A criança, a partir do momento que ela vai desenvolvendo as sinapses sensoriais, através do que ela escuta, ouve, sente o cheiro, fala, ela vai desenvolvendo aí essa modelagem. Ela também está ativando o hemisfério esquerdo do cérebro, que é a parte racional. Ela não tem compreensão ainda do que é, mas ela consegue repetir. Por isso que ela balbucia ali as primeiras palavras, mamãe, papai, e por aí vai. Por isso que muitas crianças também repetem os que os pais fazem, Se a mãe passa muito batom, ela vai pegar e ela vai passar, porque ela já cria uma referência de modelagem de que a mãe está fazendo aquilo com frequência. Nesse primeiro momento, ela ainda está adquirindo, ela ainda não tem uma personalidade, ela está ainda num processo de modelação e ela fica aí ligada à mãe. Até os 7 anos de idade, ela está ligada aí ao educador, com quem ela tem mais contato. Lembrando que eu falei no primeiro vídeo que todas as memórias estão registradas no subconsciente, inclusive as memórias da vida uterina, no momento em que ela está ali crescendo, se desenvolvendo ali no feto da mãe. Então, ela pode estar acionando memórias da fase dela da vida uterina ou de memórias do que ela já está ali adquirindo, do que ela já está vendo, inclusive trazendo também da bagagem dela ali espiritual, porque para quem acredita, existe aí uma bagagem espiritual, uma bagagem aí da ancestralidade também. Mas voltando ao assunto modelagem, é de suma importância os pais compreenderem que se eu sou uma modelagem para o meu filho, logo eu preciso observar qual modelagem que eu estou inserindo para essa criança, que eu estou transmitindo. Eu sou um veículo de dados de informação e essa criança está captando, canalizando, é meio que um imã, Então essa criança, ela precisa o quê? De paradigmas emocionais. E esses paradigmas emocionais, ele vem dos educadores, ali do quem ela tem mais contato. Lembrando que são 6 emoções bases. No filme Divertidamente, existe e explica, essas emoções, Existe, assim, a expressão da emoção, a alegria, o medo, a raiva, o nojo, a surpresa e a tristeza. Importante, desde já, a partir dos 2 anos de idade, você começar a inserir para o seu filho pelo menos 2 emoções, utilizar a carinha do emoji, fazer um desenho, ou trazer um boneco de referência que tenha a cara triste e o outro com a cara alegre, e explicar o que é alegria, explicar o que é tristeza. Via de regra, nós seres humanos não temos consciência do que são as emoções, simplesmente deixamos ela brotar, simplesmente atrelamos a fatos do que aconteceu ali naquele presente momento, e depois negligenciamos. Então a ideia aqui é alfabetizar essa criança, para poder ela compreender o que ela sente. Lembrando que atualmente os índices estão altos de suicídio na fase da adolescência. Estão altos os índices de bullying. Então a alfabetização emocional é de suma importância. Então nessa modelagem, o que você vai fazer para essa criança aí a partir dos 2 anos? Para quem está com um filho aí com menos de 2 anos, evitar brigas, evitar discussões, prestar atenção na emoção. O que está transmitindo para essa criança? Qual é o efeito sombra que eu transmito para essa criança? Por que essa criança ela tem gripinha? Por que ela tem febre? Tudo isso é vinculado à mãe. A emoção da criança aí está totalmente vinculada à mãe. Um assunto aí para um próximo vídeo, Via de regra, muitas mamães rejeitam essa informação, mas de fato, dentro da psicologia analítica do Jung, traz essa informação claramente que o efeito sombra é acionado também na criança. Então vamos lá, modelagem. Lembrando que essa modelagem é o quê? Criar hábitos. Não é porque essa criança
ela tem 2 anos e ela não tem capacidade de criar hábitos. Inclusive, o hábito que os próprios pais já estão inserindo é o quê? Vício em YouTube, vício em computador, vício em televisão. E aí essa criança já nasce, né, tem uma nova síndrome, não sei se vocês conhecem a síndrome aí do videogame, né, que tá aí tirando crianças que estão com déficit de atenção, crianças que estão hiperativas, crianças que estão desenvolvendo depressão, o autismo está super em alta. Por quê? Por que será, né? Não é só, gente, a criança nasceu, tem um problema, beleza, e recebi um diagnóstico médico. Os pais têm muita responsabilidade. A partir do momento que eu me autocompreendo, eu consigo ajudar o meu filho, eu consigo talvez destravar aquele nó, porque eu estou me alfabetizando emocionalmente, logo consigo alfabetizar emocionalmente o meu filho. Então essa modelagem é o quê? Inserir hábitos. Como criar hábitos para as crianças aí de 2 anos? Vai começar, né? 2 anos, vamos supor. Existe ali, o que uma criança de 2 anos pode fazer? Ela já está andando, ela já está ali pronunciando ali algumas palavras, ela já está desenvolvendo essa capacidade de modelagem com muita facilidade. Você pode botar uma fruteira embaixo que ela tem acesso, você começar a trabalhar cores, começar a trabalhar os tipos de frutas, deixar essa criança aí pegar, estimular. Isso é uma laranja. Qual é a cor da laranja? É coral. Isso é o quê? Isso é uma maçã. Qual é a cor da fruta maçã? Vermelho. E você já está estimulando, né? Ela buscar informação e saber o que é. É uma modelagem. Por mais que ela não compreenda ainda o significado, não tenha ainda, não saiba ler, né? Não saiba escrever. 2 anos pode guardar brinquedos. Isso já você já consegue inserir na rotina. Qual é a maior dificuldade dos pais? Inserir rotina numa criança ainda de 2, 3, 4 anos, porque ele acha que é o bebezinho da mamãe. Esse bebezinho da mamãe, ele vai crescer. Eu ainda não tenho filho, mas tudo que eu tô falando aqui, com toda certeza e propriedade, eu vou aplicar no meu filho. Eu vou transmitir esse conhecimento, até porque eu faço pós-graduação em psicologia positiva, eu estudo psicologia analítica e junguiana, então não teria coerência eu não explicar isso para o meu filho, né? Então esse hábito de modelagem já pode ser inserido aí para as crianças, né? 5 anos, o que ela pode fazer? 4 anos, por mais que ela não saiba, pode ali dobrar a cama, mesmo que ela dobre torto, deixa esse filho dobrar o lençol da cama, não cria aquela dependência, porque ela vai começar a criar dependência para fazer tudo. E aí, gente, essa modelagem, numa fase ali de adolescente, o que acontece se uma criança não tem uma modelagem correta? Uma modelagem inteligente, uma alfabetização emocional? Ela não consegue tomar decisões. Ela começa a atrelar as emoções básicas, outras emoções como vergonha, né? Ela começa a ficar se sentindo incapacitado, tem uma autoestima, uma baixa autoestima. Ela não consegue ter um autocontrole. Se um coleguinha brigar com ela, ela vai lá no pico da raiva, ela não consegue. Por quê? A alfabetização emocional, ela consegue trazer para a criança autocontrole, ela ativa as forças de caráter desde já nessa criança. Ela ativa autocontrole, ela ativa uma boa autoestima. Ela consegue ter uma empatia. Se ela vê que o coleguinha se machucou, ela não vai partir para sacanagem, vai falar, bem feito. Não, ela vai sentir a dor daquele coleguinha, ela vai conseguir dar um ombro amigo naquele momento. Isso é empatia. Quando ela sentir um momento de dificuldade ali, do momento que ela foi testada emocionalmente, que vem uma dificuldade, ela vai desenvolver uma resiliência. E isso, gente, é alfabetização emocional e atuando com a psicologia positiva, com uma mente preventiva e não deixar vir o problema, não deixar vir uma depressão, não deixar vir uma baixa autoestima, não deixar vir um déficit de atenção. Porque via de regra o que acontece é que instala-se um problema, não tem mais jeito, tá ali, né? Problemas aí para as meninas que tem essa coisa assim do padrão feminino, corpo, o que é moda, o que não é, o que eu sigo.
É a gente trazer a criança para o nosso mundo, isso tanto para o pai como educador. Você que tem aí um afilhado, você que tem um filho do coração, você que tem um neto, isso é alfabetização emocional, minha gente. Então, assim, você pode criar hábitos, né, inserindo na rotina dessa criança atividades que vão ajudar ela no desenvolvimento pessoal e que ela vai saber ter uma disciplina. Isso é o quê? Autodisciplina. Eu guardei os brinquedos. Por que eu preciso guardar os brinquedos? Porque eu preciso ter uma organização. E tudo, gente, começa nessa fase aí da infância. Então, se eu posso inserir na vida do meu filho, do meu sobrinho, seja lá quem for, bons hábitos, você está cultivando um adolescente com estabilidade emocional, porque os conflitos eles vão surgir, mas ele vai saber decifrar o que é. E aí você tem que inserir na criança bons hábitos de relaxamento e que despertem um senso de concentração, que é o quê? Uma natação. Uma criança de 2, 3 anos, ela pode fazer natação, ela pode fazer dança, ela pode fazer uma série de atividades que vão estimular essa concentração. Muitas das vezes o pai fica querendo criar as crianças, né, com pouca capacidade de absorção, porque é o filhinho do papai, é a princesinha da mamãe, e quando vê, a criança ali desenvolve vários problemas emocionais e o pai ali não sabe o porquê. Se eu te dei tudo do bom e do melhor, essa é a fala, se eu tô te pagando um estudo do bom e do melhor, mas educou emocionalmente, inseriu a alfabetização emocional nessa criança, então essa criança, ela tá recebendo já do pai também um efeito sombra desse pai. Porque as frustrações emocionais do que esse pai não construiu, ele está inserindo, replicando nesse filho. Então, esse vídeo é para alertar você sobre a modelagem. Lembrando que criar hábitos saudáveis, né? Pesquise o que o seu filho pode fazer com os 2 anos, como eu dei o exemplo. Na fase dos 4 anos, na fase dos 5 anos, na fase dos 6 anos, dos 7, 8 e assim sucessivamente. Você consegue ter essa percepção do que o seu filho pode desenvolver, pode fazer como atividade. Então, trazer para ele também uma capacidade de avaliação do cotidiano, né? Tá de dia, é a hora de fazer isso, criar rotina inteligente com o horário, alimentação, banho, hora de brincar, hora de relaxar e explicar para ele como é que funciona. Ele vai gostar. As crianças gostam de ter rotina. Apoiá-lo no desenvolvimento das atividades sociais. Você levar o seu filho também para conhecer um orfanato. Isso faz estabelecer o desenvolvimento de empatia, de resiliência, de inteligência emocional. Ela também ter contato sem ser só o padrão dela. Por quê? Na escola, para pais que têm uma condição de dar um presente legal, a partir do momento que ela tem contato só com brinquedos bons e ela estiver numa festa, no momento de que ela tem que fazer troca, ela pode achar que ela é melhor do que o outro. Então é importante estabelecer também atividades sociais na vida dessa criança, já apresentar para ela que todo mundo é igual dentro das diferenças, né? Artigo 5º da Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Então, ensinar a resolver o problema, né? Analisar isso dentro de cada idade. Por que você tá triste, meu filho? Não é falar, tá de palhaçada, tem tudo, quando a criança já tem uns 5, 6 anos. Já tá de mimimi, já tá enjoadinho. Aí vem o pai, isso é falta de umas porradinhas. O molequinho vai virar gay. A menininha vai vir... Então, assim, como é que você se reporta? A sua modelagem é o tempo inteiro. Então, o seu papel ele é muito importante. Deixa a criança expressar o que ela quer também. Ela também tem vontade, né? Eu vejo um exemplo aqui clássico. A mãe é flamenguista e o pai é vascaíno. Deixa a criança decidir, gente, o que ela quer ser. Se ela quiser ser fluminense, deixa ela ser. Os pais vão aplicando as frustrações dele, inserindo as sombras dele no filho. E aí o filho cria um persona, um personagem. Ele começa a lidar com os personagens, trazendo para todas as fases da vida.
Então a modelagem é essa dica também. Permitir-lhe ensinar ao outro, né? O filho também traz ensinamento. A modelagem também pode ser do filho para a mãe. Observe o que o seu filho fala. Observe qual é o sentimento. Como é que é a visão dele, como é que é a bagagem dele emocional também nesse corpinho de uma criança. Deixe ele expressar a autenticidade dentro do que ele é, né? Traga, perceba, desenvolva essa capacidade de percepção com o seu filho. Então esse vídeo é isso, a informação é essa. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado das dicas e que você observe como está a sua modelagem para com o seu filho, para com o seu sobrinho, com o seu neto, com o seu aluno, seja quem for. E observe e insira de modo inteligente uma modelagem para essa criança. Consiga compreender e entender que nós somos muito mais do que imaginamos e que nossa capacidade é infinita, de muitas potências que nós mesmos desconhecemos, porém temos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Compartilhe!